Para dar sequência, então, nas apresentações, a gente chama aqui o Renato Trivella, ele que é engenheiro agrônomo, coordena as ações de educação ambiental do Hotel Sesc Cacupé. Também ex-integrante aí da equipe do CEPAGRO. Bom, então, bom dia a todos, né, e a todas. É um prazer estar recebendo vocês aqui, ter recebido esse convite também. E ser mais uma das pessoas que vai apresentar aqui em prol da compostagem, do método UFSC, né? Então, enquanto o Júlio abre aqui a apresentação, eu gostaria de aproveitar, né, esse momento para trazer também uma reflexão, né, porque a gente fala muito de método UFSC, de compostagem, e assim como eu, muitas gerações, né, de agrônomos, biólogos, engenheiros sanitaristas da UFSC, né, Universidade Federal de Santa Catarina, que passaram, né, pelo pátio de compostagem da UFSC. As atuais gerações não têm esse privilégio, porque o pátio da UFSC ele encontra inativado, né, ele está inativo, sem operação. Então, traz essa reflexão e um apelo, né, para, se tiver alguma autoridade aqui que esteja, né, à frente de alguma ação que possa ser tomada perante a UFSC, que não meça esforços, né, para reativar esse pátio que influenciou todo esse trabalho de agricultura urbana e compostagem que hoje em dia, né, está tomando proporções nacionais. Então, né, eu sou o Renato, sou engenheiro agrônomo. Hoje em dia eu coordeno as atividades de educação ambiental do Hotel Sesc Cacupé. E essa apresentação que eu preparei é para mostrar um pouco desse trabalho que é realizado no hotel. Então, para as pessoas que estão de fora, né, a gente traz um pouco da localização do hotel. A gente fica localizado aqui na ilha mesmo de Florianópolis, numa praia chamada Cacupé. Ela é uma praia que fica voltada para a Bahia Norte e um local bastante agradável, que tem um pôr do sol maravilhoso. Aqui a área do hotel é uma área bastante grande, tem em torno de 16 hectares, que vai desde da praia até o alto do morro, né? Então tem uma diversidade de atrações, é um local que é aberto ao público e atende bastante essa questão social, né? De visitação diária de muitas pessoas, né, que vão em busca do lazer e do bem-estar, né? Tem uma área bem preservada também de floresta atlântica. Pode passar. Então, o hotel ele contém 105 unidades habitacionais, que corresponde a 322 leitos, né, quando a casa está cheia. Contém também um restaurante que é aberto ao público e que atende até 600 refeições por dia, né? Como, né, todos nós sabemos, tem sido falado bastante aqui, onde tem muitas pessoas, tem muitos resíduos sendo produzidos, né? E o hotel, ele se preocupa bastante com isso e tem um programa de gerenciamento de resíduos sólidos, né? E dentro desse programa, pode passar mais uma, nós separamos e destinamos, né, corretamente os recicláveis secos, os recicláveis orgânicos e apenas, né, a fração do rejeito é destinado à coleta municipal dos resíduos, né, realizado pela CONCAP. Então hoje, né, pelo tema da apresentação, a gente vai focar bastante na questão dos resíduos orgânicos, né? Então eu preparei esses próximos slides, começando por uma reflexão, né, que já foi trazida aqui. A gente vai ficando, né, vão passando as apresentações, a gente vai perdendo a exclusividade. Mas trazer nessa reflexão do ciclo da vida que foi falado, né? Então nós temos os alimentos sendo produzidos no meio rural, né, principalmente, onde são usados na grande maioria insumos, né, que são importados, caros e sintéticos, né? Minoria da agricultura orgânica. Esses alimentos são trazidos então para as cidades, né, onde nós consumidores fazemos uso, né, desses alimentos e muita coisa sobra, né, e desperdiçada em forma de resíduos que na sua maioria vão para os aterros sanitários, né, para os lixões, né, tornando um problema de saúde pública, né. Então nós temos esse ciclo, né, convencional, que é um ciclo
não é um ciclo, né, é uma linearidade. E aí esse ponto é um ponto-chave, né, que a gente trabalha na educação ambiental do hotel e que hoje também está sendo bastante enfatizado aqui. Então, o processo da compostagem, ele junta, né, essas pontas dessa linearidade e aí sim nós temos um ciclo, né, o ciclo da matéria orgânica, o ciclo dos nutrientes, o ciclo da vida. Essa é uma placa produzida ali no hotel, que serve para um turismo autoguiado, né, educativo, onde nós temos, então, né, os alimentos, representados pela casca de banana, sendo destinados para compostagem, e esses resíduos se tornam novamente uma matéria-prima para a produção de novos alimentos. Eu esperava estar fazendo essa fala após a fala do professor Rick, né, infelizmente ele teve alguns problemas familiares, vai vir, se der tudo certo, mais tarde um pouco. Mas eu vou apresentar então um pouco do processo da compostagem que a gente realiza no hotel. Então, como falado aqui antes, não é simplesmente uma reciclagem, né? O trabalho ele se inicia com a sensibilização das pessoas que estão envolvidas diretamente na separação desses resíduos. Nós chamamos esse processo de separação na fonte. E é importante, muito importante, né, que esse processo seja bem executado para garantir, né, uma qualidade do produto final, né, o composto que vai ser produzido, e que isso não venha contaminado, né, com, no nosso caso, né, talheres, embalagens plásticas, palitinhos de mexer o café, toda essa sujidade que pode vir a aparecer no composto final. Então nós utilizamos as bombonas, né, as famosas bombonas azuis. A princípio, acredito ser uma das embalagens mais apropriadas para o armazenamento e para o transporte, né, desse material orgânico, porque ele evita a presença, né, de roedores, de animais que possam vir a mexer nesse resíduo orgânico armazenado. E para o transporte também ele é bem seguro, porque evita, né, que escorra algum líquido, né, que rasgue os sacos. Nós recentemente experimentamos substituir, né, essas bombonas por sacos compostáveis. Para o nosso sistema não foi muito bem aceito, né, nós temos muito abacaxi, coisas que perfuraram o saco e trouxeram problemas, né, para a logística. Existem outras iniciativas aqui de Florianópolis, como uma empresa, né, que se chama Procomposto, que usa esses sacos compostáveis com bastante sucesso. Mas no nosso caso, as bombonas azuis têm sido a melhor opção. Então, o tratamento ele é feito 100% localmente, né, através de um pátio de compostagem. O nosso pátio ele mede em torno de 700 metros quadrados. Nós reciclamos em torno de 250 quilos de resíduo dia. Isso dá um total de 7 toneladas por mês, aproximadamente. O pátio de compostagem do SESC ele tem em torno de uns 5 anos. Né, tem algumas iniciativas anteriores, mas o pátio mesmo foi fundado em 2012. Nós trabalhamos lá, isso já foi uma herança, né, que eu recebi. Nós trabalhamos com 7 composteiras, uma para cada dia da semana. Outros projetos que eu trabalhei, nós trabalhávamos com 3 compostagens, né, cada composteira era alimentada a cada 3 dias. Tenho gostado bastante desse processo aqui, uma leira para cada dia da semana, por conta da carga, né, que ela recebe, né, no 7º dia, aquela leira que foi alimentada há 6 dias atrás, ela, né, já deu conta assim, de digerir inicialmente todo esse resíduo colocado ali. Nós dividimos o pátio em 2 momentos, né, metade do pátio ele fica descansando durante 4 a 6 meses, enquanto a outra metade do pátio é utilizada. Nós utilizamos o modelo UFSC de compostagem e seguimos esse modelo rigorosamente, né? Ele é bem como nós aprendemos, né, com o professor Rick. Então aqui temos os colaboradores, né, que trabalham ali com a gente no pátio. É bom falar, né, já que tem gestores aqui de outros municípios que pensam em implantar esse projeto nas suas cidades. Para esse volume de resíduos trabalho eu e mais 3 colaboradores que estão aqui com a gente hoje também, e um jovem aprendiz, né? Então aqui é o pessoal despejando o material na leira de compostagem.
Nós utilizamos muito a varrição, né, do hotel como matéria-prima, né, de palha, e também utilizamos a serragem, que é uma hípica, né, Sociedade Hípica Catarinense, fornece essa serragem para nós no pátio, gratuitamente, né, um resíduo orgânico urbano. Ele precisa também dar um destino adequado para isso, e o destino, para nosso privilégio, é o nosso pátio de compostagem. Essa serragem é usada como fonte de carbono, né, para ser misturada com esses resíduos orgânicos. Pode passar mais uma. Aqui é a mesma leira, né, uns dias após aquela imagem anterior. Nós temos agora a presença da palha, uma palha que vem da CEASA, né, a Central de Abastecimento de Alimentos de São José. É uma palha que nós recebemos também no pátio gratuitamente. Também, como a serragem é um resíduo urbano que precisa ser, né, destinado de alguma forma adequada. E muitos pátios de compostagem de Florianópolis utilizam essa palha. Ela é uma palha que envolve as cargas de melancia, mamão e abacaxi no transporte, né, vindo de outros lugares do país. E é uma palha bem interessante porque elas são fibras longas, né, dessa palha, e ela ajuda muito bem a dar estrutura nas paredes da composteira, né? Então nós conseguimos ter pilhas de compostagem altas, graças a essa palha de fibra longa. Então esse processo de compostagem é um processo que a gente chama de termofílico, porque o metabolismo, né, dos organismos decompositores que atuam nesse processo fazem o meio esquentar. Aqui nós temos, né, uma imagem que mostra a compostagem a 70,8 graus, mas não foi o nosso recorde. O nosso recorde foi medido recentemente, que foi 77,4 graus. É uma energia que está sendo liberada em forma de calor e que também pode ser aproveitada de alguma forma, né? Nós temos já um projeto aprovado, está em fase de implantação, que vai ser um sistema de aquecimento de água, aproveitando esse calor, né, originado do processo da compostagem. Pode passar, Júlio, por favor. Aqui, então, né, simboliza bem essa questão do calor. É uma foto que eu tirei num dia cedo, um dia frio. E, né, esse calor está sendo aqui representado em forma de vapor de água. É uma imagem que eu acho bem bacana. É uma energia que estaria toda sendo desperdiçada se fosse enviado para qualquer outro destino, né? Então, é importante falar que a compostagem do SESC ela foi muito influenciada, né, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? O SESC, o hotel, né, como um grande gerador, precisava dar uma providência para os seus resíduos, né, uma forma adequada. Optou pelo método de compostagem modelo UFSC, mas esse projeto ele vai muito além do que um simples tratamento, né? Nós temos um trabalho ali bem interessante que eu vou apresentar agora. Pode passar. Então, primeiramente, esse composto ele é usado no viveiro de mudas. Esse daqui é a entrada do nosso viveiro. Então, o adubo, pode passar, Júlio, ele é beneficiado, peneirado e utilizado para a produção de mudas. Também é importante falar que essas mudas elas são utilizadas, nós produzimos, né, o foco desse viveiro, além das atividades, né, socioeducativas, nós temos a produção de mudas de plantas ornamentais e de hortaliças. As ornamentais elas são utilizadas para o paisagismo do hotel, que nós temos uma área verde bastante grande. E as hortaliças elas são doadas, né, para a comunidade que visita, hóspedes e também em eventos. E é legal falar que também nós utilizamos as caixinhas de leite, tanto produzidas no hotel, como também a comunidade leva bastante, que é uma ótima embalagem, né, para esse tipo de finalidade. Então aumenta, né, a vida desse resíduo também. Aqui é só uma foto, né, mostrando a produção que vai ser usada no hotel para o paisagismo. Nós temos uma pequena horta, produzida totalmente em sistema orgânico, né, com os princípios da agroecologia. E usamos 100%, né, o adubo orgânico misturado, né, com material local. Mas essa horta ela é importante porque ela mostra um potencial uso do composto orgânico produzido, né, então ilustra bem o ciclo da vida, né, que a gente mostrou. Aqui é uma foto dos canteiros sendo preparados, pode passar. E aqui é o destino, né, dos alimentos produzidos. A princípio é uma horta pequena,
mas os alimentos que nós produzimos são doados para os próprios colaboradores do hotel através de uma feirinha que nós realizamos aos sábados. Pode passar. Então, nós temos também um trabalho que é o atendimento de educação ambiental, cujo objetivo é receber, além dos hóspedes, a comunidade. Nós recebemos muitas escolas, então essa é uma atividade que nós realizamos ali frequentemente. Pode passar, Júlio. Realizamos também oficinas para divulgação do método de compostagem, esclarecimentos, tirar dúvidas. Aqui são universitários visitando o pátio de compostagem. Esse aqui é um grupo do curso de paisagismo do SENAC. Pode passar. Aqui também as crianças visitando a horta, conhecendo um pouco mais sobre as plantas. Temos plantas aromáticas, hortaliças, remédios, temperos, chás. E isso daqui é uma coisa que me traz muita satisfação assim, nesse projeto, que ele vai muito além dos muros ali do próprio hotel. É um dos objetivos do trabalho ali do SESC, acho que cumprindo nessa missão socioeducativa que o SESC tem como instituição, é a doação desse material. Então, muitas iniciativas de hortas comunitárias, hortas domiciliares, várias iniciativas vão buscar o composto que nós produzimos ali. Esse material é todo doado, assim como as mudas de hortaliças. E se torna, então, um importante elo da agricultura urbana do município de Florianópolis. Então, nós temos recebido muitas visitas. Esse aqui é um grupo do CEDEP, ali do Monte Cristo, que foi buscar um pouco de adubo, ter esse esclarecimento educativo do processo da compostagem. Pode passar. Aqui também mais alguns projetos que buscaram adubo lá. O projeto Cheiro Verde do Colégio de Aplicação, uma escolinha de Tijucas, do SESC também. Ali é uma horta comunitária do Ministério Público Federal aqui de Santa Catarina. Pode passar. Aqui uma foto bem bacana do pessoal da Mojac. E uma horta comunitária, eles foram buscar o composto ali no hotel do SESC. E eu sempre peço para o pessoal que vai buscar lá o adubo mandar uma foto, para a gente estar apresentando assim, esse material em apresentações como essa de hoje. Pode passar. E aqui eu trouxe essa última prancha, que é a nossa equipe lá. Queria agradecer os colaboradores, eles estão assistindo aqui a palestra hoje também. E isso daqui é fundamental, pessoal? Assim, a gente ter as pessoas que estão diretamente envolvidas no processo da compostagem, que elas estejam sensibilizadas e motivadas para fazer o processo todo com qualidade, para gerar um adubo com qualidade também. Então, agradeço aí a atenção de todos e fica o meu contato. Júlio, passa mais uma, por favor. Quem quiser buscar adubo, mudas, é só entrar em contato com a gente e as portas estão abertas para todos vocês. Obrigado. Agradecendo a apresentação do Renato Trivela, a gente chama agora então a Cíntia Aldeci da Cruz, agente ambiental e agente comunitária do projeto Revolução dos Baldinhos, para falar um pouco dessa experiência que inspirou tantos grupos aqui em Florianópolis e pelo Brasil. Oi, tudo bem? Bom dia. Bem, eu faço parte da Revolução dos Baldinhos. O projeto iniciou em 2008 pelo surto de leptospirose. Mas no geral, todos estão aqui presentes, a parte técnica, vocês ouviram bastante. Mas o que é interessante dizer é a parte da autoestima da comunidade, das pessoas que se envolvem. Das pessoas que se envolvem no projeto, das famílias que a gente atende, das pessoas que se colocam, dos adolescentes que trabalham com a gente. O projeto, a autoestima de cada morador, de quem a gente tem contato. A gente costuma dizer que a gente
vira psicólogo, porque a gente vai fazer a sensibilização na casa das pessoas. A gente tem aquele carinho, aquele contato, ajuda na horta. A revolução dentro da comunidade Chico Mendes, todo mundo sabe o índice de violência, mas não sabe o contato que é o que foi o projeto dentro da comunidade. Essa foto é a Roselena, numa sensibilização, ela e a Alice, que foram as primeiras que, com um carrinho de supermercado, saíram conscientizando a comunidade, junto com a rede, que é com o posto de saúde e com o apoio da CEPAGRO, que foram disseminando isso dentro da comunidade. Na conscientização, a separação direto da fonte. O projeto só deu certo porque a gente trabalha no nosso quintal, né? A gente faz o que a gente gosta. Eu entrei e nem salada eu comia. Agora, já essa outra é a sensibilização e a parceria que a gente tem com os projetos, com as creches. A gente atende, faz a parceria nos projetos locais com o atendimento nas hortas, com as crianças. A porta do projeto está sempre aberta para qualquer comunidade que queira conhecer, qualquer pessoa que chega. Segunda a segunda, chamou, a gente está lá. Esses pontinhos que vocês estão vendo são as bombonas, os PEVs, os pontos de entrega voluntária. Cada família tem um na ponta. Não quer dizer que só aquela família deposite. Qualquer pessoa tem bombonas que atendem a 5 famílias até. E todas as bombonas estão ali, as pessoas já passaram pela conscientização. Com o termo, elas ficam responsáveis pelas bombonas e acabam conscientizando o outro que também queira separar. Bem, aqui... a gente costuma dizer que a gente faz a coleta no carrinho, a gente tem a parceria da CONCAP, mas às vezes acontecem os imprevistos, a gente faz manualmente, mesmo andando pela comunidade. Hoje a gente está em 7. São 2 homens e a maioria mulher. O empoderamento feminino prevalece. E a gente aqui está. Aí tem a família. Hoje a gente está atendendo, a gente está fazendo tratamento só do América Dutra. Onde é o nosso pátio de compostagem. Os demais geradores que são e as verdureiras, que a gente é parceiro das verdureiras, porque a gente também não tem como tirar as bombonas deles, porque o desperdício é muito. E daí a gente trabalha com as crianças, que tem os projetos que a Jaque, a Geração da Chico, a Casa Espírita, são projetos que a gente atende com as crianças e todos eles ficavam com as bombonas, né? Hoje a gente foca mais nas famílias e só faz o tratamento da América Dutra, que é o nosso pátio de compostagem. Bem, aqui é uma leira, um modelo da leira. Hoje a gente tem... A gente está agora, na férias de julho, a gente vai fazer a reforma no nosso pátio, que é no América Dutra. A gente articulou com a CONCAP e pegou um espaço que estava virado num lixão. A gente pegou, fez a revitalização e fizemos um pátio, um modelo, onde a gente vai para a segunda leira agora. E nesse outro pátio, que é do América Dutra, que a gente já vem trabalhando há um tempo, a gente só está retirando o composto. A gente tem mais ou menos umas 7 leiras, que a gente só está tirando o que já está pronto lá. Bem, ali é a Carol. A revolução são vários rostos. Já passou vários adolescentes, várias pessoas que na realidade da comunidade, buscando uma possibilidade melhor. E ali a horta, a função do dia a dia, que é o composto,
que a gente leva para o galpão, faz a peneiração, a separação, que daí é a família, que é prioridade, que a gente doa para a família. Daí tem o que a gente comercializa para poder pagar a bolsa dos que se colocam ali, né? E daí a metodologia ali. Daí a gente foca também na agricultura urbana, pela comunidade. Todos gostam muito de plantar na comunidade. Tem muita gente que veio de lugares onde que já tinham, que da serra, e aí aquele que diz que não tem lugar para plantar, a gente mostra que tem. Dentro dos vasos, e em tudo quanto é lugar a gente bota garrafa PET. A dona Margarida, que é um exemplo de horta que fica na Via Expressa, ela tem um pouquinho de cada coisa. Não foi o espaço que limitou ela, ela foi lá para o canteiro do lado da Via Expressa e tem uma horta linda. Essa plaquinha ali quer dizer que essa família, aqui até a casa da Carol, que está em São Paulo. Essa plaquinha é a pessoa que fica responsável, que é Família Revolução, ganha aquela plaquinha ali, ó, do PEV. Fica identificado. Obrigada, tá, gente? Valeu. Agradecer a presença da Cíntia, que representa um grupo que hoje está em 7 pessoas lá na Revolução dos Baldinhos, um projeto que vem desde 2008 aí revolucionando também essa forma de envolvimento comunitário. E antes que a gente abra para as perguntas, a gente vai chamar a Eugênia. Ela é engenheira civil, coordenadora do pátio piloto da Lapa da Inova, Eugênia Gaspar. Então eu peço, por gentileza, a presença dela, para a gente encerrar esse primeiro momento. Pessoal, só um informativo, como o professor Rick ele não chegou, no final desse momento a gente vai iniciar as perguntas, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai chamar todas as pessoas que apresentaram para estar à mesa, e aí a gente abre para discussão, tá bom? Bom dia a todos, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? E nós tivemos a felicidade de 2015 conhecer o projeto aqui em São Paulo, o método UFSC de leiras e de compostagem. Conhecemos também a Revolução dos Baldinhos, que foi assim, muito interessante essa experiência, porque é um projeto de sucesso, né? Então, nós podemos replicar esse projeto em São Paulo. E esse é o Pátio da Lapa, né? Nós temos uma foto geral do pátio, são 9 leiras estáticas, nesse processo termofílico, pode passar. O projeto chama-se Feira Sustentável, porque São Paulo tem em torno de quase 900 feiras. E a Inova, a empresa que eu represento, ela tem a responsabilidade de 388 feiras. E o Pátio da Lapa, no primeiro momento, ele fez a compostagem, no caso de 26 feiras. São feiras livres, né, e que produzem, em média, pelo menos 1 tonelada por dia, por feira. É 1 tonelada por feira. Então, no caso, a Inova cuida, são 388 toneladas semanais. E o pátio está localizado na Marginal Tietê. Essa área aqui embaixo foi o início do projeto, né? Uma área de 3.000 metros quadrados. Fica na beira da Marginal do Tietê, próximo ao rio Tietê. E nós fizemos a implantação. Pode passar, por favor. Então, nós implantamos, são 9 leiras, mais ou menos de 2 metros de largura por 20. Tem, de novo, aqui a visão geral do pátio. Pode passar. E aqui são as experiências, né? Nós reunimos, são 6 colaboradores que adotaram muito bem o projeto. Eles incorporaram
e se sentem muito honrados. Então, já vários depoimentos, eles puderam externar a alegria deles em participar do projeto. Isso foi muito importante. Então, tem o método, nós usamos tanto a palha de córrego, então da roçagem de córregos, também da roçagem, no caso dos canteiros, mas em grande parte vem também dessa palha que embala tanto a melancia como o abacaxi. Então, tem também a poda picada. Esse projeto ele tem parceria com a Prefeitura de São Paulo, e a Prefeitura da Lapa é uma das prefeituras com mais árvores, é uma das regiões mais arborizadas de São Paulo. Então, nós utilizamos a poda picada. Aqui, no caso, a gente demonstra a parte da finalização da leira, o processo todo da UFSC, e ele foi um processo bem aceito, e que em São Paulo ficou muito interessante por conta desse... São Paulo teve uma experiência há algum tempo atrás com um outro método de compostagem. Então, a gente tinha uma preocupação muito grande, né, dessa aceitação e do processo em si, no meio urbano, e que isso ocorreu de uma forma muito bacana. No início teve uma pequena resistência, as pessoas dizendo, nossa, mas o odor, né, cheiro desagradável, vai dar. E aí, com o tempo, o pessoal, toda a comunidade do entorno, eles puderam constatar que não há nenhuma emissão de odor, né? Então, isso foi muito interessante. Pode passar, por favor. Nós mantemos a segregação da origem, então a coleta é feita... Pode passar mais uma. Essa. Então, a gente fez uma conscientização ambiental dos feirantes, que eles têm um papel fundamental no projeto, porque eles é que fazem a segregação na origem. Então, nós precisamos da colaboração deles. Então, os nossos agentes ambientais fizeram um projeto de conscientização com eles, e assim, eles adotaram de uma forma interessante. Então, fica uma distribuição ordenada, a gente consegue colocar nas calçadas. Num dado momento, nós usamos os sacos compostáveis, que foi uma coisa bem interessante, colaborou bastante para essa segregação. Fizemos uma arte com um informativo, a cor também, isso foi bastante interessante, então isso ajudou bastante. Então, o sucesso do projeto precisa dessa segregação. Foi bem bacana também. E os feirantes, eles apoiam bastante o projeto. Sem eles, a gente não conseguiria levar adiante esse projeto. Pode passar. Então, também ajuda na liberação das vias, porque boa parte dessas feiras, elas estão localizadas em vias que passam ônibus. Então, tinha um problema muito sério do saco ficar no meio da via, e às vezes o pessoal não ter tanta paciência de aguardar o término da limpeza, né? Então, a gente pôde fazer uma forma ordenar, e também essa conscientização ajudou para isso, né? Foi bem bacana o projeto, porque é um projeto onde teve a parceria de todos. Os munícipes, que eles hoje em dia também cobram isso, a sociedade ela tem cobrado bastante, porque a aplicação do composto ela é feita por doação. Então, tanto para o pessoal de hortas urbanas, quanto plantios, e isso tem ajudado bastante na divulgação. Pode passar. O projeto ele teve início em 2015, e a segunda fase nós ampliamos para 52 feiras. Então, isso representa hoje 7% do agrupamento Noroeste, que são as 13 prefeituras regionais. E hoje a gente ainda agora vai para uma terceira fase de expansão, mas um pouco mais para frente. Pode passar. Aí a planta do pátio, onde nós temos a coleta, as 3 primeiras leiras do lado direito, que representa a etapa A. Ela fez parte do início do projeto, porque para a divulgação era muito importante que nós tivéssemos o composto. Então, nós implantamos em 1º de setembro, e quando foi no dia 15 de dezembro do mesmo ano, nós tivemos a primeira leva de composto. E a partir daí a gente começou toda a conscientização, porque era para que as pessoas pudessem ver. E foi muito emocionante nós recebermos o relato de uma feirante comentando da aplicação do composto. Ela falou assim, nossa, eu pude ver o meu trabalho, né, de segregação, o resultado desse trabalho. E é muito bacana. E hoje eles pedem.
Então, isso mostra que realmente é um trabalho muito vivo. Isso foi muito interessante. E aí nós temos também do lado esquerdo aqui, que foi a etapa B. Então, hoje compõe-se 9 leiras, porque nós temos feiras livres de terça a domingo. Então, nós temos uma leira para cada dia da semana. E as outras 3, elas funcionam como descanso. Então, a gente faz um rodízio e tem o manejo desse pátio. E aqui nós temos 2 tanques com 5 mil litros cada e um mais 5, então são 15 mil litros de coleta de percolado. E que também a gente também doa esse percolado. Aí é o método UFSC, que todo mundo conhece, né? Então, é bem bacana. Pode passar também. Temos a drenagem. Aqui, no primeiro momento, esse acompanhamento da temperatura ele é feito diariamente. E, nesse primeiro momento, nós estressamos uma leira e fizemos ela com quase 8 meses. Né? Porque existia uma preocupação. Mas o volume, não, mas a altura. Então, tinham várias perguntas que esse projeto pôde demonstrar para as pessoas, e isso deu um reforço, né, nessa qualidade. Então, a gente conseguiu a manutenção desse processo termofílico, e todas as leiras a gente consegue, sem problema nenhum, o período de descanso e depois a conquista da retirada. Então, ela fica em maturação. A gente tem a oportunidade de deixar até na própria leira esse processo de maturação e que fica muito tranquilo. Pode passar, por favor. Aí são, no caso, as 60 toneladas por semana que a gente composta dentro desse pátio, e mais ou menos a redução e a participação também por isso que o projeto é Feira Sustentável, podas de jardins, né? Feiras sustentáveis. Então, a gente consegue também compostar a poda triturada e a palha, que antes era um problema muito sério, porque essa palha ela é descartada irregularmente nas ruas. Então, hoje a gente consegue puxar isso para a compostagem. Pode passar. Aí é a linha do tempo, do processo, né? Então, a gente pôde mostrar todo o processo no primeiro momento, dos 120 dias. E essa daqui são as feiras, são as prefeituras regionais. Então, por exemplo, na Penha nós temos 50 feiras. Então, são 50 feiras semanalmente, feiras livres, semanalmente, numa regional. Então, é uma produção muito grande. A Inova, no caso, cuida no caso, 43% das feiras livres de São Paulo. E a outra é pelo outro consórcio. Aí é o projeto, né, da coleta da segregação na origem, onde a gente fez todo um trabalho com os feirantes. Então, de misturar, que eles poderiam fazer, porque havia assim, não, mas pode jogar no chão? Não. Então, a gente fez para eles ensacarem tudo, e essa participação foi bastante importante. Pode passar, por favor. Aí é o agrupamento Noroeste, são as 13 prefeituras regionais. Ali, bem pequenininho, no meio verde, é o Pátio da Lapa. Então, a gente tem um pátio num centro de massa. Para essas 13 prefeituras, precisam apenas mais 4 pátios para comportar toda essa compostagem desses resíduos, e aí eu consegui uma rota mais nobre para o resíduo, que hoje esse resíduo, antes do projeto, 100% dele era enviado para o aterro sanitário. Pode passar. Aí é o plano de comunicação, então a gente faz a divulgação com folders, a gente distribui também os saquinhos de composto, que é onde as pessoas podem utilizar, e isso foi um grande atrativo. Então, hoje, até os munícipes eles vão buscar. Então, tem um processo que esse composto é distribuído gratuitamente para a população. Pode passar. Então, a gente usa os nossos colaboradores, os nossos motoristas, os varredores, toda a equipe, além do pessoal da conscientização ambiental, eles participam. Então, nós fizemos um projeto com eles, todos visitaram, então eles conhecem o pátio, e eles puderam entender todo o processo. Foi muito interessante a devolutiva deles, né, com as crianças. É bem bacana. Aí são os folders, né, a etiqueta que a gente usa nos saquinhos, né? Então, todo esse material educativo para a divulgação do projeto.
E aí são as considerações finais, né, o que a gente consegue com isso. E é muito interessante, porque também temos os mercados municipais. Então, São Paulo tem um potencial muito grande, porque produz muitos resíduos, né, além dos resíduos domésticos, né? Então, assim, é uma oportunidade muito interessante. Existia também esse método, ele soluciona é uma solução técnica para o cumprimento da lei do Pampa, que é justamente para dar um destino correto das podas de toda a cidade de São Paulo. E quero agradecer a todos. Obrigada. Pedir para a Eugênia, então, continuar a mesa. A gente vai chamar agora, então, de volta a Flávia, da CONCAP, a Silvane, da Floran, o Renato, do SESC, e a Cíntia, da Revolução dos Baldinhos, para compor a mesa, para a gente abrir para as perguntas. Eu só queria compartilhar com vocês que a compostagem, dentro do nosso curso de agronomia, não é uma disciplina. Foi através de um projeto de extensão do professor Rick, que lá em 1994 começou a trabalhar essas questões, vendo o desperdício que o nosso resíduo orgânico acaba tendo, né, quando ele não tem uma destinação nobre. Então, a partir desse trabalho prático, muitos alunos foram sensibilizados, alunos e alunas, e começaram a desenvolver projetos. Então, como a gente viu nas apresentações, o pátio de compostagem, além de ser uma solução para os municípios, ele é um local para a educação ambiental. É um local que as pessoas podem circular, não vai ter cheiro, não vai ter mosca, não vai ter rato. É um lugar que muito próximo já estão as hortas, então para visualizar esse ciclo completo, né? E hoje, todo esse boletim, agradecendo, né, a presença de todos que mantêm fortemente suas experiências, foi através dessas práticas que a gente foi evoluindo o método UFSC. Então, o professor Rick, ele também não se coloca como detentor do método UFSC, mas sim como uma rede, né, de alunos, de experiências, de empresas, de segmentos que desenvolvem e, a partir de cada contexto, trazem suas considerações para a gente ir aprimorando esse método, né? Então, a partir disso, a gente aperfeiçoou o método de drenagem, a questão do cercamento, do monitoramento ambiental, quais indicadores a gente iria utilizar. Então, todas essas experiências, elas culminaram nesses estudos, né? E esses estudos não param. Então, para cada município, cada entidade aqui presente, saber que em cada realidade vocês vão ter seus desafios, mas que, por ser um método muito simples, a gente viu, usa palha, usa serragem, né? Usa um adubo inicial para ter as bactérias para iniciar a decomposição. É um método muito simples. Então, 78% dos municípios catarinenses, e essa porcentagem segue o nosso Brasil, podem, com um pátio só, de 10 toneladas dia, reciclar todo o seu resíduo orgânico. Então, olha só que economia para o município. Lugares mais populosos, como São Paulo, tem a questão da descentralização. Então, vários pátios, né, em subprefeituras ou em comunidades podem resultar numa gestão integral do resíduo do município. E assim como foi falado, né, junto à Revolução, a gente busca hoje aqui em Florianópolis o repasse de recursos pela tonelada tratada. Porque se o município paga R$150 para enterrar, por que não pagar para associações e cooperativas, dar uma destinação nobre e mobilizar a sua comunidade, né? Quantos benefícios de saúde, de engajamento social, de economia a gente não tem? Então, só pedir de novo uma salva de palmas para as experiências, que foi o que resultou. Então a gente vai abrir, pessoal, a gente tem um tempo, um tempo bom para essas perguntas e discussões. Só a gente gostaria de pedir para as perguntas serem o mais sintetizadas possíveis, para não se estender muito, né? E depois a gente abre, a gente pode fazer uma pergunta, ou a cada três perguntas a gente abre para o grupo aqui responder. Pode ser.
Só também agradecer a Caroline e todo o pessoal da Leste que tem dado um apoio, então uma salva de palmas, aproveitar essa que deu todo o suporte aqui pra gente. Alô? Então, quem tiver alguma colocação, por favor, levantar a mão, que o microfone, a Caroline estará levando o microfone para a pergunta. Bom dia a todos. Meu nome é Valdinei Marques, trabalho na Concap Educação Ambiental. Tem duas coisas. Eu queria convidar o Júlio. Júlio? Queria convidar o Júlio para mostrar o vídeo Nhaque Nhaque Plof Plof, que tem a ver com o tema hoje do seminário. Eu acho que a maioria não conhece, eu gostaria que o amigo passasse depois. É um compromisso agora contigo. Vai ser bem interessante, Júlio, vale a pena. E outro, eu queria falar com a moça do Revolução dos Baldinhos. Já conheço e já acompanho há muito tempo. E eu gostaria de saber, assim, hoje, qual é a situação a situação do Revolução dos Baldinhos. Tem a bolsa para cada um funcionário que está participando. E o apoio da Concap, como é que está? Como você falou que tem alguns imprevistos. Como é que está o apoio hoje da Concap? Podemos já responder, só para não... Pode ser? Bem, quando eu falo de imprevisto, é tipo um setor... A gente liga para o administrativo, que é o da coleta. Eles marcam um horário e às vezes não vem. Mas a gente já está acostumado, a gente faz manualmente mesmo. E hoje a gente fez o financiamento coletivo, que é o que está abrangindo a gente no momento. Mas a gente tem 3 pessoas que estão no voluntariado. Que uma é a Esté, que está ali do lado, a Monique e o John. Bom dia. Meu nome é Carolina, sou professora e coordenadora de um projeto de educação ambiental no Núcleo de Desenvolvimento Infantil aqui da UFSC. A gente tem em torno de 200 crianças, né, e suas famílias, além dos professores, dos funcionários, mas também dos estudantes que a gente recebe, dos professores da rede municipal e estadual. A gente iniciou já esse projeto, já vem de um tempo, mas a gente conseguiu construir a nossa composteira para a gente estar fazendo a gestão dos resíduos orgânicos do NDI, no caso, o lanche que as crianças consomem, né? E eu gostaria de ouvir um pouco assim de vocês com relação à questão dos desafios que a gente enfrenta para fazer essa sensibilização, né, para poder estar desconstruindo um pouco esse, vamos dizer, um preconceito ou, né, uma falta de conhecimento com relação aos benefícios, a toda, né, como vocês já disseram, né, da qualidade, da questão, né, da gestão dos resíduos e da composteira em si, assim. E acho que é muito importante falar, que talvez não foi dito muito, assim, qual que é a destinação também da produção do resíduo líquido, né, que se tem na composteira, porque acho que isso também é uma preocupação até para a questão de possível contaminação de solo, ou, né, o que a gente pode também estar fazendo com ele, que eu acho que é importante para as pessoas que estão aqui também perceber que existe um ciclo também que se fecha com esse líquido que é gerado. E acho que mais nesse sentido, assim, né, para desconstruir justamente essas ideias, como o Júlio falou, que atrai rato, né, que é um problema, que tem como a questão da Eugênia falou, a questão de odor, né, então acho que isso é um incentivo para as iniciativas, né, de pequeno porte nas escolas, nas comunidades. Então eu queria um pouquinho aprofundar, falar um pouquinho sobre isso. Obrigada. Bom, acho que a compostagem ela traz vários desafios, né? Aqui em Florianópolis a gente tem um método já bem difundido,
Mas acredito que sempre que vai iniciar uma experiência tem uma resistência, né? Principalmente das pessoas que estão envolvidas na separação. Todo um trabalho educativo, né, que tem que ser feito. E o processo também, né, ele é bem desafiador. Né, de novo, falar que é uma pena o Rick não ter falado aqui primeiro, porque fazer a compostagem requer um pouco de arte, né? É uma arte fazer a compostagem bem feita. E é fácil, é um processo simples e fácil, mas precisa ser bem feito. Se você comete algum deslize, é possível ter vários pontos negativos envolvidos, né? Mau cheiro, atração de mosca, atração de roedores, né, de ratos. E então por isso que é importante ter uma noção assim bem clara do processo, né? Em relação ao, né, eu achei legal que ninguém trouxe ainda o termo chorume, né, para cá. Todo mundo já incorporou, né, o percolado, o adubo líquido, o fertilizante líquido, o biofertilizante. E isso é bem bacana, assim, lá no pátio do SESC nós temos um sistema de coleta, estamos sempre, né, tentando aprimorar, e é um ótimo fertilizante. E até deixar claro, assim, para quem não conhece direito, o seu aspecto visual ele é bem semelhante ao chorume, né, que escorre dos lixões, porém com características químicas bem diferentes, né. O fertilizante líquido ele é rico em minerais, isento, né, de metais pesados, por conta, né, da separação na fonte, não tem misturas. E o pH ele é neutro, né, próximo ao neutro, pH 7, por aí. Então ele é uma ótima substância para estar aplicando nas plantas, tanto para adubação foliar como para absorção pelas raízes também. A questão do odor, né, né, o Rick não falou, mas é um processo, né, a compostagem modelo UFSC, ele é um processo aeróbio, né, então os micro-organismos que atuam na presença do oxigênio, e isso reduz bastante a questão do odor, diferente do processo anaeróbio, né, que produz gás metano, né, que é um gás que traz um mau cheiro, né, no processo da decomposição. Falar que ele é inodoro, acho que é um exagero, sim, porque existe um odor característico da fermentação, mas é um odor que não chega a ser desagradável, né? Depois de um tempo que você trabalha com a compostagem, né? Ele aparece geralmente quando você está manipulando a leira, né? Que você vai revirar e vai liberar, né, o vapor de água com esse odor, mas ele não chega a ser desagradável. Tem gente até que diz que tem cheiro de chocolate. Em relação a, né, acho que ao processo assim também, né, tem essa questão dos animais, né, como eu mostrei aqui nas imagens, o pessoal também, a compostagem é um processo que concentra muita energia, né, as plantas durante a sua vida armazenaram essa energia, né, do sol, da fotossíntese, né, toda, e está concentrado ali sendo liberada, né, e querendo ou não essa energia ela vai atrair animais, né? Sejam eles os micro-organismos, posteriormente as minhocas. No nosso caso ali do SESC, a gente tem a visita muito de aves, né? A gente tem o itapicuru, que é uma ave que tem um bico bem longo, e temos uma quadrilha de anu branco também que visita bastante a nossa compostagem, e eles são bem bagunceiros. Eu creio que a questão do rato vai muito do meio também, né? Do entorno da onde a compostagem está sendo feita. Se for um ambiente propício a roedores, né, aos ratos, pode ser que esses animais visitem a compostagem, né? Então a gente precisa ter um cuidado assim com o ambiente que a gente está inserido. Mas o processo em si, ele contribui para a não aparição desses animais, né? Porque é um processo que esquenta, né? Como a gente viu, chega a ultrapassar os 70 graus, né? Então dificilmente algum organismo sobrevive nessa temperatura. Acho que era isso um pouco. Eu quero só fazer uma contribuição em relação aos desafios em relação à sensibilização e ao processo educativo. Lá no Parque Ecológico Rio Grande, a atividade técnica mesmo de manejo e de tratamento dos resíduos é realizada pelo nosso operacional e por um geógrafo atualmente, né? Esse geógrafo faz parte da equipe da educação ambiental. Então, de fato, eu, bióloga, educadora ambiental, não estou todos os dias na linha de frente
do manejo da leira, né, da manutenção, da estrutura da leira. Mas a importância do conhecimento de todo o procedimento, desde da coleta, né, desde a segregação seletiva desse material até o manuseio do composto na sua versão final, depois da peneira, é importante para poder a gente trabalhar todos os conceitos no momento da sensibilização. Então, a formação e a capacitação das pessoas envolvidas, ou dos educadores envolvidos com os processos de compostagem, né, e de vermocompostagem, ou de outras formas de tratamento de resíduos, é muito importante. Porque nesse momento, a partir dessa capacitação, os educadores vão poder ter argumentos suficientemente e se empoderar o suficiente para poder promover a sensibilização. Então, isso é um critério importante. Eu não posso sensibilizar nenhuma comunidade se eu não tiver conhecimento técnico daquilo que eu estou sensibilizando. Então, não basta eu fazer a leitura de um texto, está aqui o projeto, isso aqui funciona assim e tal. Não funciona. Tem que meter a mão na massa, tem que se envolver com o processo do começo, meio e fim, para depois poder fazer uma atividade de educação ambiental. Então, quando a gente trabalha os processos educativos com as escolas, com os professores, com as comunidades envolvidas, a gente pressupõe que essas pessoas participem de oficinas práticas, para poder depois articular e dar sequência ao procedimento. Então, isso, professor, eu acho que é importante. Os professores que estão se envolvendo com essa dinâmica precisam fazer uma capacitação específica. E aí nós temos vários colaboradores, né? A Flávia falou, o pátio de compostagem do Jardim Botânico, o pessoal do CEPAGRO, nós lá no Família Casca temos formação continuada também direto, né? Tem oficina prática de miocárdio, vermicompostagem, de produção de mudas, né? Várias oficinas paralelas vinculadas ao processo. Então, esse é um primeiro item importante. O segundo item importante que eu vejo relacionado à sensibilização é a questão da vivência. Então, eu tenho que permitir aquele indivíduo, aquele cidadão, a vivenciar isso. Então, ele não vai separar adequadamente, ele não vai ter noção de que essa quantidade vai para o aterro ou não vai, ou, né, vai reduzir ou vai ser um ganho, um benefício ambiental ou econômico, se ele não vivenciar isso. Então, quanto mais oportunidades de vivências nós permitirmos aos cidadãos, melhor a gente vai conseguir chegar nessas pessoas. Então, a possibilidade de distribuir e ter um composto numa feira livre é permitir que o cidadão mexa, abre o saquinho, pegue aqui, veja, sinta o cheiro do líquido, está ali disponível para ele ver e tal. Então, esses processos são bem importantes. Obrigada. Também, como no caso a coleta do percolado ela é fechada, nós temos esse sistema de drenagem que vai, a recirculação ela também garante a hidratação, isso é bem importante. E também justamente esse ciclo, né, ele ajuda a inocular permanentemente, porque nós temos outros materiais além dos resíduos, né, do FLV, que foi... No caso, nós poderíamos ter usado também as carnes, peixes, né, porque nas feiras livres também tem. Hoje nós conseguimos reciclar 50%, mas o potencial é muito maior. A ideia, a escolha pela opção por fazer a compostagem somente do FLV, que seriam as frutas, legumes e verduras, seria realmente a garantia do sucesso do processo, né, numa cidade que a gente não sabia muito bem como seria como é que se diz, aceitação em função da experiência um pouco não tão positiva, né, não tão assim de acordo com o que se esperava. E essa recirculação ela funciona muito bem, ela hidrata, ela inocula todo esse processo. E a gente pode usar. Então, a gente tem utilizado, dentro do pátio, nós criamos uma horta também, eu havia
esquecido de comentar. E agora nós vamos lançar o Viveiro, que também vai ser o Viveiro Feira Sustentável. Então, isso fecha toda essa aplicabilidade, porque as pessoas... Uma das perguntas mais frequentes era, do feirante, por que eu vou separar? Mas o caminhão, ele é separado, ele vai realmente... Não vai todo misturar de novo e vai para o aterro, não estão enganando. Então, realmente, quando a gente distribui, as pessoas conseguem ver... E a gente vê vários depoimentos positivos. Então, a sensibilização é muito abrangente. Nós tivemos o caso até de uma entrevista, e estava marcado por um determinado horário, e a repórter chegou um pouco antes. E ela fez a entrevista com os feirantes e fez com os nossos varredores. E foi muito interessante. Quando nós chegamos, ela falou assim, nossa, eu estou impressionada com a veracidade do projeto, com como as pessoas foram sensibilizadas, como vocês conseguiram atingir a um público tão diverso, que tanto feirantes como munícipes e como os nossos varredores puderam fazer, eles falaram do processo, falaram com propriedade, porque todos os varredores eles visitaram o pátio, e isso foi muito interessante, porque houve um respeito, a gente precisava segregar, a gente precisava separar. Então, eles se viram também dentro do processo, colaborando com os colegas de trabalho deles. Isso foi muito interessante. Então, para a gente foi muito positivo. Então, a abrangência é bem legal. E as crianças adoram também. Oi, meu nome é Simone, eu trabalho no município de Major Gersino. É um município eminentemente rural, são 3.200 pessoas que vivem da agricultura, e nós temos na sede do município 300 domicílios. E a minha pergunta vai para a menina da revolução dos baldinhos. Lá aparece na tua apresentação uma foto com os baldinhos na frente das casas ali da Chico Mendes. E eu queria saber de ti o tempo que ficam depositados esses resíduos orgânicos dentro do baldinho, qual é a média de tempo que fica até ser recolhido, né? E eu já vi que vocês têm uma problemática na questão da captação, né, desses resíduos, não tem pessoal. E a questão dos vetores também, por se tratar de uma capital, por se tratar de um lugar onde há muitos habitantes, muitos moradores, essa questão de ter aquele baldinho na frente de casa com resíduos orgânicos, né? O que isso traz? Vocês falaram de chorume, falaram do cheiro, do aspecto, eu queria saber dos vetores, o que você vê assim que pode ajudar, que a gente possa implementar no nosso município, nos nossos 300 domicílios lá dentro de Major Gersino, essa questão dos baldinhos. Ela funcionaria, não funcionaria, né? O que tu pode orientar a gente para esclarecer um pouquinho mais essa questão? Bem, a gente coleta 2 vezes na semana, nas terças e nas sextas. A gente passa com o nosso carrinho. Os grandes geradores, que sempre tem assim, aquela que vende um salgadinho, cachorro-quente. Então, as verdureiras a gente deixa de 2 a 3 bombonas. E a família normal a gente deixa uma. A gente passa 2 vezes na semana. E eu acho que o diferencial de levar para uma cidade, eu acredito, a Chico Mendes é uma das comunidades maiores de Florianópolis, e são 9 bairros ali dentro. A gente atende 3, que é a Novo Horizonte, Chico Mendes e a Nossa Senhora da Glória, e tem a Grota, 4. Eu acho que a comunicação, a sensibilização
da família, de pegar, de ver, da conscientização, de mostrar o todo entorno, desde a bombona, da separação, da horta. Eu acho que instiga a pessoa a querer ver o final daquilo e o retorno, né? Que a gente coleta o orgânico e cuida das hortas, a gente entrega o adubo, a gente coleta o óleo, entrega o sabão, o contato. A gente sempre procura levar oficinas para dentro do bairro de hortas medicinais, de qualquer coisa que possa agregar a comunidade e fazer que eles interajam com a gente enquanto projeto. Será que eu respondi bem? Eu só vou complementar a resposta da Cíntia, que a gente também, o CEPAGRO trabalhou muito tempo e trabalha lá na Revolução, e a gente tem uma visão também de quem chega na comunidade, né? Então lá tinha, primeiro, muito receio de que essas bombonas seriam roubadas, o pessoal daria chute nas bombonas para o resíduo cair. Isso não acontece, porque justamente são pessoas da própria comunidade que são os agentes sensibilizadores. Então há um reconhecimento da própria comunidade dessa bombona. E diferentemente dos sacos, a bombona ela não permite a entrada de vetores. Então, com uma coleta de 2 vezes por semana, às vezes no verão eles colocam uma serragemzinha, né, porque sempre fica um pouquinho abertinho para não dar uma larvinha de mosca. Então, assim, é uma estratégia que ela higieniza o processo, né? Agora, tem municípios, porque a comunidade ali da Chico Mendes, as construções são muito adensadas, né? Então, os moradores não têm a possibilidade de fazer uma compostagem em casa, é muito difícil ter espaço. Agora, no município de vocês, essa já é uma possibilidade que pode ter uma estratégia muito interessante de distribuir composteiras e minhocários, né? Ter as oficinas de educação ambiental. Na família Casca, a gente tem um PEV central, ou seja, o morador leva até lá e coloca o seu resíduo, então já facilita muito para o poder público essa questão da coleta também. Isso na verdade é muito simples, né, se as pessoas tiverem o compromisso de levar o seu resíduo a um ponto não muito distante. E tem formas como a Revolução faz em parceria com a CONCAP de uma coleta sistematizada. Então, né, de ter... Talvez não seja uma bombona, talvez no município vocês vejam outro recipiente que seja mais fácil. A gente tem aqui a Procomposto, que fez um caminhão especializado para uma coleta diferenciada. Então ele ergue um coletor desse de 120 litros, né? E bascula. Então hoje a gente lida com opções com faltas de recursos, né? Que às vezes é a realidade da maioria dos municípios. Mas com um pouco de investimento a gente também profissionaliza, mecaniza, né, o processo. Então é legal ver a realidade, o que vocês têm disponível, mas que é um sistema muito simples e que funciona por ter esse envolvimento local, né, bem realizado. Então isso foi o sucesso. Talvez fomentar um grupo dos próprios moradores, que sejam as associações de moradores, né? Então acho que assim, tem vários caminhos, mas ele é um processo que funciona, e na Revolução não eliminou o rato, mas reduziu drasticamente, né? Então tem resultado mesmo. E a composteira é feita do lado, feita do lado da sala de informática. Então é na escola muito próximo. Então para que isso dure, tem que ter uma eficiência. Então, se der mosca, alguma coisa, os professores não vão deixar, né? Então, tem que ser bem feitinho, e é o que o grupo da Revolução faz muito bem, né? Eu sou engenheiro agrônomo e sou lá do Rio Grande do Sul. Fiquei sabendo desse encontro. O município de Verão Soares, a 130 quilômetros de Porto Alegre, e eu trabalho há muitos anos nessa área, e hoje estou no cargo lá de secretário municipal do meio ambiente. Trabalho muitos anos na área da agroecologia, como assessor de cooperativas, e
de prefeituras. Eu tenho uma pergunta para a Baldina, a Cíntia, né? Para o colega ali do SESC. O seguinte, de que maneira vocês distribuem esses baldes no bairro? Que mais ou menos a população que tem esses bairros aí? Olha, a maior é a Chico Mendes. A Grota, eu acredito que deve ter umas 3, 4 quadras. A Nossa Senhora da Glória também. A maior é a Chico Mendes mesmo. A população, né? A população. Grande. Bota ali. E todos participam ali da... Então, a gente tem 150 famílias indiretas. Porque a gente tem um cadastro e fora as pessoas que botam e querem entrar, mas a gente não pode estar atendendo todo mundo, porque a gente já não tem mais tantos braços para isso. E as bombonas, vocês trocam elas ou limpam? Sim, a gente leva as bombonas limpas, recolhe acho que já estão cheias, levamos para a leira, fizemos o trabalho da compostagem, daí a gente lava e estoca e assim por diante. Eu faço a pergunta porque lá no nosso município, com aquele programa Mais Casa, Mais Vida, em 3 anos se colocaram lá 1.500 apartamentos. E nós estamos com um problema sério lá de fazer justamente essa compostagem, que é uma questão cultural daquele povo que não tinha nem casa. Hoje já tem pelo menos um local para se hospedar. Então é uma maneira de nós colocarmos nesses edifícios, nesses apartamentos, e essas bombonas, para o pessoal colaborar. E tem algum custo que eles participam, alguma coisa? Não, as famílias é a colaboração de separar os resíduos. Só o resíduo, obrigado. Quanto à questão material orgânico, né? Muitas vezes em certos municípios, em certos bairros, não se encontra alguma palha, alguma coisa. Lá nós temos muitas condições de conseguir casca de arroz, maravalha e alguns resíduos de serrarias, né? Esse material é bem indicado ou tem que se misturar mais esse material? Então, isso realmente é um desafio para algumas iniciativas, né, que a gente acompanhou ao longo desses anos que eu tenho acompanhado, né, o método UFSC de compostagem. A questão é não ficar restrito, né, às matérias-primas que nós usamos aqui, que temos em abundância, mas sim tentar adaptar para as realidades locais, né. Acredito que a maravalha é um ótimo material, né, é sempre importante tomar um cuidado para que não seja de madeiras tratadas, porque às vezes pode trazer um contaminante, né, deixando de ter um material orgânico, né, e seguro, carregado de metais pesados. Às vezes o desafio também é a questão dessa fibra longa, né, que é a palha das paredes, que é o que vai dar estrutura para a composteira não, né, conseguir estruturar ela do modo que a gente apresentou aqui. Existem várias fibras, né, até é sempre importante até esse exemplo de São Paulo, que faz uma parceria com a prefeitura, né, então a própria condução, né, da área verde do município ter essa parceria de estar levando as podas, né, os cortes de grama, essas coisas para um pátio de compostagem. A gente teve algumas iniciativas aqui locais e também aqui no estado que utilizou a palha da folha do pinus, né, do pinheiro, que era um material abundante e era uma alternativa. E existem também, além do método UFSC, outros métodos, né, de compostagem que é diferente, né? Então eles não usam essa fibra longa, eles remexem, né, a compostagem diariamente, não é um método estático. Às vezes, dependendo da dificuldade, seria interessante estar... Então, a altura da leira depende do método que você utiliza para a produção, né? No nosso caso manual, o ideal é que ela atinja no máximo 1 metro de altura, por conta do despejo dessas bombonas. Métodos mecanizados, a gente conhece partes que chegam a 2,5 metros, 3 metros de altura, né? Até a altura onde alcança a carregadeira da rede escavadeira, né? Então, aí esse método UFSC, ele é um método que a gente chama de estático, né? E a aeração passiva, né? O termo técnico ali. Então, ele não é revirado. A própria arquitetura da composteira faz com que
né, o calor que é gerado internamente, o calor sobe, o ar frio entra pelas laterais, né, e pela base, oxigenando, né, o meio. Então ele não é revirado, né? Eu só queria complementar também, só antes da... Qual que é o nome no seu nome? Clóvis? Então, é interessante para todos vocês, porque mesmo com a presença do professor Rick, fica uma coisa... a gente não está dentro de um pátio de compostagem, né? Então essas dúvidas, tanto a Floran, o Parque Ecológico do Córrego Grande, como a Revolução dos Baldinhos, o Sesc, o Jardim Botânico e o Pátio de São Paulo, eles são abertos para visitações. Então é interessante no empreendimento de vocês lá, talvez organizar um grupo mais interessado para conhecer a Revolução dos Baldinhos, até para ter uma atividade prática, porque a gente fala que não dá cheiro, que não dá problema, mas, né, é interessante ver mesmo, porque, né, para ver se é verdade e comprovar. E só colocar que a Revolução dos Baldinhos foi certificada como tecnologia social e já reaplicou em alguns empreendimentos do Minha Casa Minha Vida do Banco do Brasil. Então tem uma metodologia de reaplicação. Uma a gente fez lá em Macaíba, no Rio Grande do Norte, agora a gente foi para Taubaté, São Paulo. Então, assim, por que é uma tecnologia social? Porque a questão da água e da luz se resolve nos primeiros dias no empreendimento. Resolveu, ninguém mais vai nas reuniões. Só que o lixo é um problema diário. Então, tu lidar com o resíduo, tu lidar com a horta, são coisas que agregam a comunidade semanalmente. Então, tem esse baixo custo e esse alto poder de envolvimento local. Então, é interessante, de repente, organizar um grupo para conhecer. Gostaria de complementar também, porque as suas dúvidas eram também as nossas dúvidas, né? Então, assim, com a visita que nós fizemos aqui, nós visitamos tanto o Sesc, quanto a Concap, quanto a Revolução dos Baldinhos. Foi muito interessante, né, essa vivência. E com relação... Aí nós adaptamos também algumas coisas. Por exemplo, teve como essa parte da palha, ela às vezes sofre uma sazonalidade, por exemplo, do córrego, em tempos secos a gente não tem. Então, a gente passou a fazer também a utilização da grama. Então, a roçagem, tanto nos canteiros centrais quanto nas praças, desde que com uma limpeza prévia. Então, para separar os resíduos, às vezes, de copinhos, de fezes de animais. Então, tendo essa preocupação, e ela funciona muito bem. No caso, o método, ele é muito interessante, essa arquitetura da leira desenvolvida pelo professor Rick Miller, né, onde essa palha ela tem uma participação fundamental para... Eu considero as paredes laterais como venezianas. Então, elas permitem essa aeração permanente. Outro ponto interessante é a poda picada, que ela funciona... Como ela é um material estruturante, né, ela suporta a deposição dessa quantidade de 6 toneladas ao longo, né, da leira em si, né, da área, que também deve ser calculado em função da demanda da quantidade de resíduos. É muito interessante que ela tenha uma camada considerável, uma altura de pelo menos de 30 a 50 centímetros, que além dela estruturar, ela evita que isso amasse, né? Então, ela permite que realmente a aeração ela funcione muito bem. Isso é muito interessante. E é um método bastante natural. Outro ponto a ressaltar é essa cobertura de poda picada, que ela também funciona como um material estruturante, então é como se fosse um telhado. A palha funciona como um telhado de sapê. Então, evita que a água entre, você consegue manter essa aeração permanente. Então, a poda picada na camada superior, ela funciona como material estruturante e, no caso, a palha, ela funciona como se fosse um telhado. Então, ela forma essa arquitetura da leira, ela tem que ser, realmente, as paredes têm que ficar perpendiculares, né? Então, é bem interessante isso. Mas que o professor vai falar muito melhor, eu falei de uma forma mais simples. Pela questão do tempo, eu não sei se teria mais alguma pergunta. Aí a gente pode... Então, com essas últimas 4 perguntas, a gente depois encerra, tá bom?
Bom dia, meu nome é Elson. Eu queria perguntar para a representante da empresa Inova, como é que financia, como é que está sendo financiado esse processo? Sobretudo, quais são as participações das prefeituras nessa parceria? O que elas estão contribuindo, se elas são protagonistas no processo ou se elas são só parceiras? E também para a Cíntia, que fez uma apresentação muito objetiva, clara e simpática, viu, Cíntia? Eu queria saber como é que se dá esse trabalho no dia a dia de sensibilização das comunidades. Como é que vocês trabalham isso? Obrigado. Obrigada. No caso, as prefeituras regionais e a Prefeitura de São Paulo, eles são parceiros, é um projeto em parceria. Nós mantemos a assessoria, né, da CEPAGRO, tem a Anlurb, que no caso é uma autarquia que cuida da limpeza de São Paulo. Nós somos uma empresa contratada pela Anlurb, e as prefeituras elas participam como parceiras. Essa foi uma iniciativa da Inova, realmente, para conhecer o processo. A preocupação da Inova é uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, então, imagina, são pelo menos 400 toneladas semanais indo para o aterro, que essa fração orgânica para o aterro, ela não é adequada. Então, a gente procurou uma rota mais nobre. Então, nós conhecemos a revolução dos baldinhos, entramos em contato com a CEPAGRO, viemos aqui junto com o pessoal da Anlurb, então, conhecemos o processo e, em conjunto, foi uma parceria. Então, cada um tem a sua responsabilidade. Por isso que o projeto Feira Sustentável é a parte da coleta, que a Inova é responsável por toda a coleta do agrupamento noroeste, de todas as feiras deste agrupamento. A prefeitura ela entra com um insumo muito importante, que é a poda e a palha que é produzida na região, e também a Anlurb, que faz a gestão de todo esse processo, né? Então, nós tivemos essa iniciativa, esse pátio foi montado pela Inova em parceria com a prefeitura, com a Anlurb. Então, nós fizemos uma parceria e todo o desenvolvimento para entendimento dessa tecnologia. E, então, todos tiveram um papel importante. A sensibilização acontece da seguinte forma: a gente mapeia, a gente conhece cada um que é o infrator, a gente vê a quantidade de pessoas que tem na casa, a gente consegue controlar só pela bombona, só vendo a quantidade de resíduo que a gente tira. Tem famílias que, tipo, se não tiver criança e daí trabalha um dia inteiro, a quantidade é mínima. Daí agrega com um pouco do vizinho do lado. A gente faz um cadastro responsável pela bombona, daí a gente bota a plaquinha e sempre na conscientização de estar indo procurar o projeto, qualquer dúvida, qualquer coisa que a gente possa estar auxiliando. A gente meio que dá um puxão, policia aqueles que jogam a sacola inteira, às vezes quer fazer, mas faz pela metade. É mais ou menos assim. Que aí a gente vai, visita, toma um chimarrão, fica bem em casa. Sou eu. Bom dia, sou Paula Tonon, educadora ambiental, e trabalhei na associação, na Revolução dos Baldinhos ano passado. Aí eu tinha onde descartar, né, o meu resíduo orgânico, e estava bem tranquila. Aí o ano passado terminou a minha assessoria com eles, e eu estou sendo desafiada pelo meu minhocário. As minhocas sumiram, eu não sei o que aconteceu com elas, eu prefiro pensar que elas foram embora mesmo. E estou sendo desafiada, né, porque tudo é uma questão de equilíbrio, né, a quantidade de resíduo orgânico, a quantidade de matéria seca, e ainda estou achando esse equilíbrio, né, e também é legal de ver como eu gero bastante resíduo orgânico, então eu estou evitando os alimentos muito industrializados, isso é bem mais saudável, tá, gente? Mas daí eu fico lá com resíduo orgânico tendo que me adaptar com esse material. Aí eu pergunto para a Silvane se eu consigo minhocas. E adorei a história do Renato, de acesso às hortaliças e o composto também, daí como é que a gente faz isso.
E eu queria saber um pouco como a gente conquista esses materiais. Certo. A minhoca que a Paula está falando não é qualquer minhoca, então por isso ela está perguntando, né? Porque nós temos as nossas minhocas nativas que fazem todo o processo de decomposição da matéria orgânica no solo. Então, antes de eu ter o meu minhocário na minha casa, eu não mandava o meu resíduo orgânico para o aterro sanitário. Eu usava o meu quintal para compostar esse material, mas não tinha uma leira. Eu simplesmente enterrava, né, de forma adequada, uma altura de profundidade para poder alimentar essas minhocas nativas. Com o conhecimento dos minhocários e a gente tendo a possibilidade de ter os minhocários lá no nosso pátio de compostagem, como eu falei, a gente tem um sistema de consórcio, né, que a gente usa o minhocário para acelerar um pouquinho o processo de maturação do composto, ou a gente utiliza um resíduo já pré-selecionado. Então, nós temos colaboradores que, de certeza, não consomem nada de proteína. Então, a gente tem bombonas especiais já que vai direto para o minhocário, porque o tratamento do resíduo através das minhocas, ele é um sistema fechado também. Então, a Paula não falou, mas ela mora num apartamento, então ela quer compostar o resíduo dela dentro da casa dela, então para evitar de transporte. Então, é um sistema fechado. Esse sistema ele pode ser utilizado numa área aberta, como no nosso caso, com uma construção, a gente fez de blocos, né, organizou e tal, coleta com inclinação adequada para coletar o líquido, né, e tem as nossas minhocas lá. Então, eu, quando faço o circuito com as crianças, até digo, nossa última estação é para conhecer os nossos animais de estimação do parque, né, então, para poder ter uma relação também. Mas sim, Paula, é possível. Nós temos uma quantidade significativa de minhocas agora, né? Nós temos ciclos, às vezes a gente diminui um pouquinho a quantidade, aumenta. Então, nós temos a possibilidade de doação para qualquer pessoa da cidade de Florianópolis que queira ter o seu minhocário na sua casa. A gente faz a doação da minhoca, mas não é simplesmente chegar lá e receber a minhoca. Tem uns pré-requisitos, né? Então, tem a questão da informação, tem curso, né, a gente tem oficinas de capacitação, tem todo um processo que é importante. Então, há a possibilidade, não só para você, mas qualquer pessoa interessada, a gente faz esse cadastro para que família foi doada, e a gente está agora, a partir desse ano, exigindo uma contrapartida, que para a família que a gente doa o minhocário, a gente pede para que, quando tiver a sua produção de minhoca dobrado, né, que você vai alimentá-la, ela vai multiplicar a população, que faça uma doação para outra família, para estimular que outra família tenha um minhocário. Então, essa é a contrapartida, o compromisso de quem ganha minhocas lá no pátio de compostagem do Família Casca. Então, em relação à doação de mudas, né, e composto que nós fazemos ali no hotel do SESC, por enquanto ela é feita sem muitos critérios, assim, né, até a gente está tentando regulamentar um pouco para que não seja uma via única, né, para que a pessoa que receba tanto o composto como as mudas contribua de alguma forma para o projeto também. Mas, a princípio, para pequenas quantidades, né, hortas caseiras, é só chegar e buscar. Nós temos lá uma lista, né, uma planilha das pessoas que levam o composto, as mudas, a quantidade. Elas deixam seus contatos também para eventuais eventos que nós fazemos ali no hotel. E para quantidades maiores, né, para hortas comunitárias, aí sim a gente pede que seja enviado um ofício, né, até para a gente ver se tem a capacidade de dar conta da quantidade que a pessoa está pedindo. E os contatos foram passados aqui, né, na minha apresentação. Quem não pegou pode me procurar depois. E serão bem-vindos. E assim também, né, nós não temos sempre uma abundância de mudas, né? Tem épocas que a gente produz mais, mas aí a gente doa muito em eventos, né, tanto lá no hotel como externos. Então também não é, vou chegar lá, vai ter de tudo um pouquinho, né? Às vezes tem, às vezes não tem. Então é sempre bom entrar em contato antes. E nós abrimos lá todos os dias da semana. Acho que os melhores horários para ir buscar é das 10 ao meio-dia, né? Que é um horário
que nós já terminamos lá a função com a compostagem e estamos mais envolvidos com a horta e o atendimento ao público. Bom dia. Minha pergunta é a seguinte: eu gostaria de saber se você faz um análise químico do produto final da compostagem. Se sim, tem repetibilidade nos processos, se é possível, por exemplo, para utilizar na reposição de nutrientes nos cultivos. Então, pelo projeto da FAPESC, a gente conseguiu fazer algumas análises que sempre teve essa questão do uso do composto, né, como sendo uma coisa puramente boa, mas a gente, enquanto pesquisa, tinha essa carência dentro da Universidade Federal. Das análises que a gente fez, algumas, a maioria, né, tanto no camping também, está dentro da conformidade orgânica, né, então segue todos os parâmetros. A gente fez de metal pesado também. Na Revolução já foram 2 análises que não deram boas. Uma pelo chumbo e outra eu não estou lembrando, mas assim que passaram um pouco da normativa orgânica. E aí a gente viu que a fonte desse metal pesado estava na serragem da madeireira, porque era uma madeira tratada. Então, é importante sempre avaliar os lotes, né, e a fonte de matéria-prima. Isso é bem importante. Então, a partir do momento que tu visualiza isso, tu parte para outro caminho, como, por exemplo, a CONCAP faz o cepilho de podas de árvores, que é ótimo. Então, a partir daí, o próprio município consegue estabelecer o seu ciclo de matérias-primas para ter um composto de qualidade. Mas ele segue, seguindo toda essa segregação na fonte que a gente comentou, até o processo final, ele está dentro da normativa dos orgânicos. No caso, a Inova também fez algumas análises, né? E como é um projeto piloto, nós tivemos também a parceria de algumas universidades. Tem uma mestranda que ela está fazendo um trabalho para recuperação de solo com composto, então ela também fez pelo IPT, um laboratório lá de São Paulo, e pôde comprovar. Nós também fizemos os ensaios com o pessoal da ISVA. Eles fizeram na Itália a avaliação do composto, então não tem patógenos, não tem metais pesados. Tem também um outro trabalho com a parte do percolado, que garantiu a qualidade. E uma das análises, assim, que é uma coisa mais visual, que era uma preocupação inicial, seria essa macrofauna, né? Então, hoje, quando a gente peneira o composto, é muito interessante, porque tem minhocas, tem tesourinha, tem vários micro-organismos e organismos. Seria a macrofauna, seria o olho nu, né? Então, é muito interessante isso. E isso garante a qualidade do composto, porque a minhoca, ela não estaria presente, nem esses outros animais, eles não conseguiriam uma vida ali dentro. E quando a gente peneira, é muito interessante, porque aquilo nossa, é muito grande a quantidade, né? Então, isso também é uma das análises, como é que se diz, constatação visual. Isso é muito interessante, né? De ressaltar, além no caso do trabalho de pesquisa, né? Via laboratórios que comprovam a qualidade do composto. Só dar uma complementada também, porque essa questão do monitoramento, né? Da qualidade química e biológica do composto, ela é muito importante, porque hoje em dia nós temos um debate em termos de legislação, né, para o uso desse composto para a agricultura orgânica. Então, ele está num âmbito de instrução normativa, e esse respaldo científico, né, e das análises do composto, eles dão muito respaldo para a construção, né, dessa legislação e uso desse composto, né, para a agricultura orgânica, principalmente de hortaliças, né. E aí também fica essa mensagem, né, assim, porque, por exemplo, instituições como universidades, né, o próprio SESC também, a Inova, né, acredito, assumir esse compromisso, né, de estar se fazendo um monitoramento constante desse material e publicizando isso de alguma forma para estar contribuindo para esse movimento da compostagem e o seu amplo uso, né, para todos, né, sem restrição de uso.
e garantia, né, do processo também a segurança da saúde. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Carlos Vaz, eu sou representante da Palhoça, funcionário da Prefeitura, e também faço um trabalho em nível de Estado. Eu tive a oportunidade, em 96, junto à Universidade Federal de Santa Catarina, de desenvolver um projeto junto a esse projeto da universidade, chamava Universidade Popular. Inclusive o professor Rick me conhece, e é onde a gente desenvolveu esse trabalho de minhocultura. Quero parabenizar a moça ali que falou sobre a minhocultura. É um trabalho bem significante, porque tu trabalha com vermicompostagem, que é as minhocas. Essas minhocas são as californianas, tá? São 3 espécies que se adaptaram ao sistema de cativeiro. A produção é bastante significativa, porque tu trabalha com o lixo, e nesse processo são apenas 45 dias que nos dá o resultado final. Esse resultado final, o pH, é 9,9, falta 1% para ser 100% natural. Tá? Ele contribui em tudo que seja na agricultura em geral. Tá? E tu tem um problema que é o lixo. Muito bem colocado a colocação da moça, a técnica ali, porque a qualidade, o pH dele é fora de sério, e ele vem beneficiar tudo que a planta necessita e quanto o solo. Tá? E nesse trabalho que nós desenvolvemos em 96 na Universidade Popular, a gente teve a oportunidade de andar em vários municípios do estado, inclusive em Abelardo Luz, aonde a gente levou esse projeto, e lá houve outros municípios que também se agregaram para que fosse levado esse conhecimento. Por essa passagem no estado de Santa Catarina, se desenvolveu também no Rio Grande do Sul, no Paraná, e expandiu. E hoje eu fico muito feliz, porque eu estou há 30 anos morando na Palhoça, e eu continuava batendo na mesma tecla. Então eu já falava que em próximo ia se tornar uma lei, e a lei está aí. Todo gerador de lixo orgânico tem por obrigação de ter o conhecimento técnico do destino correto do seu lixo. E se torna uma fonte de renda também. Para quem começou, e aonde a gente tem passado e tem visto, as pessoas trazendo esse conhecimento e também desenvolvendo dentro da sua comunidade, eu costumo dizer, lá no finalzinho, pela educação. Tudo se começa pela educação. Então, eu quero deixar bem claro, nós temos um trabalho também em Santo Amaro, da Imperatriz, o qual se faz presente o secretário do Meio Ambiente, juntamente também com o secretário da Educação e da Agricultura no município, aonde eles estão desenvolvendo esse trabalho. A moça colocou muito bem, em cativeiro, e aonde a produção é pequenininha, mas se torna grande, porque esse material orgânico não vai mais para os lixos. Tá? Não precisa uma mão qualificada, simplesmente o conhecimento técnico. E 45 dias já está esse produto 100% qualificado. Eu tenho vários trabalhos em todos os municípios da Grande Florianópolis, e me sinto muito honrado de participar junto com vocês, porque são 30 anos de pesquisa. O professor Milho me conhece, aonde a gente desenvolveu uma parceria com o município de Palhoça, na Grande Florianópolis. A minha pergunta vai para a moça ali que falou sobre... gostaria que tu colocasse esta questão da minhoca californiana e africana e a tigresa do Japão, tá? Porque esse trabalho é magnífico, gente. É um trabalho que só vem agregar junto com a compostagem. Parabéns a todos vocês. Agradeço, sou técnico de minhocultura. Então, agradeço a sua manifestação, e realmente em relação ao processo de minhocultura ou vermicompostagem, nós temos até uma oficina específica no parque. Então, depois, se alguém tiver interesse, eu posso recolher, anotar os nomes, né? A gente abre essas oficinas por demanda, e aí a gente pode fazer uma atividade prática mesmo lá no parque, né, com todo esse desenvolvimento desse trabalho. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade também de dizer que eu estou atualmente na coordenação de um grupo de trabalho de educação ambiental do Estado de Santa Catarina, que é o GTERH08. E eu já ouvi pessoas de diversos municípios se manifestando. Eu gostaria que depois eu pudesse ter o contato dessas pessoas, desses municípios,
porque nós estamos num trabalho bem árduo de sensibilização e educação ambiental, inclusive na promoção da agricultura urbana. Então, esse grupo, ele tem representante de todos os municípios. E Palhoça, Santo Amaro, né, que se colocaram, não estão no grupo. Então, eu faço um convite já para depois me procurarem, para poder pegar o contato de vocês, para a gente poder continuar essa discussão, né, em relação ao tema. Bom, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Germano Gitter, eu sou professor de horticultura e resíduos sólidos orgânicos na UDESC de Lages, no curso de agronomia. Tá? A partir de 2013, por iniciativa da Promotoria Pública do Meio Ambiente, o Dr. René Braga, lá em Lages, começou a se reunir um grupo que hoje se chama Grupo Garis, muito preocupado com a questão da normatização, né, da Lei dos Resíduos Sólidos, que já tinham passado 2 anos, né, desde 2010, e nada estava acontecendo. E nessas reuniões, imediatamente a gente identificou que o maior problema da nossa cidade, acredito que todas as cidades aqui de Santa Catarina e do Brasil, o maior problema ambiental justamente é o resíduo sólido e o orgânico, né, sendo o principal. E em função disso, nós começamos uma discussão, né, já existia a Revolução dos Baldinhos e outras tantas, Minhocário. Todo mundo que sentou ali para conversar, aquele grupo de umas 10, 15 pessoas inicialmente, levantou todas essas hipóteses. E nós chegamos à conclusão de que não servia. Tá? Vocês desculpem o balde de geografia aqui da nossa situação, né, da nossa conclusão, mas pátio de compostagem funciona muito bem, produz o melhor adubo orgânico do mundo que eu conheço, né? Pode fazer a análise que for, é perfeito, ideal, mas nós achamos que essas tecnologias não resolvem o problema da geração, do pequeno gerador, nós, o morador, a família, o indivíduo que mora com 1, 2 ou 4 pessoas numa casa, tá? Que acaba sendo o grande gerador total, né? Nós achamos que não resolve, né? E nós criamos um sistema que nós batizamos de mini compostagem ecológica, que nós usamos um espaço muito pequeno, que uma família de Lages precisa, em média, 1 metro quadrado para botar todo o seu lixo por resto da vida, sem buraco, né? É uma compostagem estática, laminar, que ela tem no máximo 20 centímetros de altura, e nós plantamos em cima da compostagem. O nosso lixo só faz uma viagem, né? O lixo não pode sair, nós adotamos alguns princípios, né? Foi levantada muita questão social, cultural, né? Eu quero saber quantas pessoas estão dispostas no mundo, a 7 dias por semana, pegar um baldinho, como vocês fazem, e levar para um tambor, né? E esse tambor ter alguém que vai passar no mínimo 2 vezes por semana para levar para compostagem, né? Nós fizemos um trabalho lá, com essa tecnologia, com 2 bolsistas trabalhando 20 horas por semana cada uma pedagoga e uma bióloga, né? Ganhando R$ 2.500 por mês, e cada uma implantou mais de 3.000 mini compostagens na cidade, 3.000 famílias, residências. O nosso teor de resíduo orgânico era em torno de 55%, a média. As últimas análises na teor sanitário está dando 30 e poucos por cento. Lages é uma cidade que tem pouquíssima tradição de pessoas que têm interesse em jardinagem e horta. E esses sistemas só atingem pessoas que têm isso, gente, né? A nossa cidade tem 12 a 14% da população gosta de jardinagem ou horta. E o que nós vamos fazer com os outros 87, 85% da população? Vão continuar botando lixo lá na frente para ser levado embora a vida inteira. Então nós decidimos o seguinte: tem que ter um sistema que o lixo não chegue mais na calçada para ser recolhido. E aí nós criamos mini compostagem ecológica, né? Que numa área equivalente a 2 assentos desse aqui, cabe o lixo de uma família para o resto da vida eternamente, né? Nosso maior problema é justamente o material que tem que misturar com isso, né? Nós temos lá serragem, temos grama, temos poda triturada, folha seca. Nós temos uma empresa chamada Tractebel, que é uma termoelétrica que queima biomassa. E esse material nós conseguimos até uma licença especial da Fátima para ele ser distribuído dentro da cidade. Porque resíduos orgânicos industriais são proibidos de entrar dentro de uma cidade. Eles têm que ir para pátios industriais ou para o meio rural, né? A Fátima fez uma liberação especial para o nosso projeto e hoje a gente consegue. Eles produzem quase 100 toneladas por dia dessa cinza, que na realidade é um pó de carvão, né, vegetal. Tá? Então nós conseguimos, num período de menos de 2 anos, fazer aproximadamente 7.000 famílias se tornaram lixo orgânico zero na nossa cidade. O custo de conversão de cada família no projeto bateu a casa dos R$20, gente. R$20 por família, para elas aprenderem a fazer isso aí, através das escolas. Nós chegamos em 104 escolas.
Quando eu trabalhei a vida inteira com horta escolar, essas coisas, eu nunca consegui ter 5 hortas boas em Lages, sabe? A hora que nós fomos para esse caminho, que a gente tirou o foco da horta, e o objetivo principal é destruir o lixo orgânico, ele tem que desaparecer de alguma forma, nós fomos para 104 escolas, sabe? Sem dinheiro nenhum, dinheiro era só do bolsista, né, da pessoa que ia lá fazer orientação. As escolas, sabe, não precisou contratar monitor, né, todos esses vários slides que a gente assistiu agora de manhã, eu vi dezenas de pessoas trabalhando, né, fazendo especificamente isso. Nós temos algumas merendeiras que disseram assim, olha professor, hoje para nós é mais fácil eu sair com o lixo orgânico da minha cozinha e fazer como o senhor ensinou, direto lá na horta, né, do que botar num saco para a prefeitura levar embora. Pô, se uma merendeira, a merendeira que faz a compostagem, a merendeira que faz a horta, não tem ninguém contratado para fazer a horta, sabe? Nós temos escola com 70 metros quadrados de horta, que pesadinho colocou mais de 9 mil quilos de lixo num ano lá dentro, sabe? E você entra lá e você não vê lixo, você não diz que é compostagem. Nós já fizemos essa compostagem num sítio com um resíduo industrial grande, né, de uma empresa de compostagem, onde o fiscal da FAT mandou em cima, ele não sabia que estava em cima de uma compostagem, né, fazendo fiscalização da empresa. Nós já temos até, sabe, para provar que a mini compostagem funciona. Nós temos entradas de escola que a gente usa do lado, o carreirinho, que a gente chega a botar ali 500 quilos de lixo em alguns metros. E passam dezenas, centenas de pessoas ali do lado e ninguém percebe que ali tem lixo. Não tem cheiro, não tem mosca, não tem inseto. É só, então a gente chama de compostagem, mas na realidade nós criamos um sistema híbrido entre uma horta e uma compostagem. A horta fica em cima da compostagem. A horta, ou as flores, né? Então é um sistema que não mistura terra, né? Ele é laminar, estático, né? Ele tem em torno de 20 centímetros, e nós colocamos, se quiser botar só uma vez por ano, nós colocamos facilmente 100 quilos por metro quadrado. Então, todo o lixo das 50 mil residências de Lages cabe em menos do que 50 mil metros quadrados. Se você pegar um prédio de 10 andares, com 4 apartamentos por andar, morando ali 150 a 200 pessoas, você precisa de 40 metros quadrados para botar todo o lixo, todas as famílias, para o resto da vida, gente. 40 metros quadrados é uma fração do telhado desse prédio que vai ter 300, 400 metros quadrados no mínimo. É só se organizar para fazer isso. É muito simples, nós temos gente fazendo em varanda, em lavanderia, né? E assim, o rendimento dele, pelo tanto que a gente gastou de tempo e dinheiro, eu não vi nenhum sistema que dá tanto retorno. Então, assim, pessoas que nunca tiveram atração em fazer horta e fazer jardinagem passaram a fazer. As diretoras de escola, todo mundo queria fazer. Por quê? Porque agora ela simplesmente orientava uma merendeira, 1, 2 professoras, e o sistema funcionava. Tá? Eu só queria deixar o relato aqui, porque se eu tivesse uma bolsista, que nem a Cíntia, para fazer o trabalho, você não ia resolver o problema de 150 famílias. Você ia resolver lá em Lages de 2 a 3 mil famílias, com o mesmo tempo que você gasta para resolver de 150 ali nesse teu maravilhoso projeto. Ok? Agradecer a colaboração do professor Germano e dizer que não é um balde de água fria, é um balde de água quente, né? Porque a gente vem buscando múltiplas experiências e também convidar vocês para visitar. Quando a gente fez a mostra de compostagem em Lages, a gente teve a oportunidade de conhecer o método. É um método que funciona para casas com espaços, né? Então, aqui a gente já viu várias experiências e essa é mais uma que realmente dá certo, que às vezes em algumas outras realidades também não se aplica. Como, por exemplo, num SESC, num grande gerador, nas feiras, né, em São Paulo. Então, a gente tem uma série de soluções que precisam estar dimensionadas para cada realidade. Então, agradecer. Também fica o convite para vocês visitar Lages e ver a experiência bem-sucedida que o professor Germano conduz. Pessoal, pelo avançar da hora, a gente vai só adiantar, né? Hoje à tarde a gente tem a presença aqui ilustre do Lúcio Proença, do Ministério do Meio Ambiente. Temos a presença do Paulo Locatelli, do Ministério Público, e o Elson Bertoldo Passos, da Secretaria de Habitação aqui da Prefeitura de Florianópolis. A nossa ideia agora, depois de tantas experiências práticas, é ver o cenário nacional, estadual e municipal, para que a gente possa sair desse evento também com alguns encaminhamentos, algumas propostas para a gente estar gerenciando o nosso resíduo orgânico. Então a gente pede uma salva de palmas aqui para os palestrantes e palestrantes. E pedir assim a gentileza da gente tentar chegar a 1h30, porque a gente pede desculpa pelo
o atraso no período da manhã, mas vamos tentar seguir na hora agora à tarde, tá? Um bom almoço aí para todos e todas.